Bom dia, Francisco Jesus, bem-vindo à entrevista Sem Mais. Estamos na semana decisiva da campanha eleitoral. Pode dizer-se que sente o mesmo ambiente, o mesmo clima que sentia, ou que sentiu há 4 anos atrás, quando empreendeu este desafio de se candidatar à Câmara de Sesimbra? Sim, antes de mais, bom dia, Raul, bom dia também ao Sem Mais e agradecer o convite para esta entrevista, este serviço público que vocês fazem sempre aqui a nível regional. Sim, aquilo que eu posso dizer, em 2 dimensões, é que o ambiente que sentimos na rua, e é essa a nossa sondagem, o nosso estudo de opinião é bastante favorável. Penso que grande parte das pessoas transmitem-nos esta confiança naquilo que é o trabalho, nas provas dadas pelos eleitos da CDU, transversal a todos os órgãos autárquicos, não estamos a falar exclusivamente do município. Percebemos numa segunda dimensão que existe hoje, ao nível das redes sociais, uma maior também ligação a este ato eleitoral, por vezes com alguns focos de algum descontentamento, que depois são ampliados, naturalmente nesta fase também pelas forças políticas concorrentes, o que é perfeitamente normal e que também aprendemos sobretudo a relativizar do ponto de vista da visão que temos sobre o território. E deixa-me dizer, não ficaria bem comigo próprio se não o dissesse, que noto, e é um dos aspectos que tenho sentido, e portanto sendo totalmente aberto nesta afirmação, noto, independentemente daquilo que será o resultado, a correlação de forças que advenha do próximo ato eleitoral de 26 de setembro, nota-se uma coisa que é muito importante. Na Quinta do Conde, que era sempre onde, eu acho que isto era transversal a todas as forças políticas, era mais difícil nós termos um sentimento daquilo que era a visão, a perspectiva das pessoas. Nota-se hoje que, pelo menos é a minha percepção, e que tem sido corroborada pelos meus colegas, não apenas de lista, como também de candidatura, nota-se que as pessoas estão mais interessadas, nota-se que as pessoas conhecem mais o trabalho também efetuado pela Câmara Municipal, pela Junta de Freguesia, os seus eleitos, que era às vezes dramático. Isto significa que também há esta coesão, que era um problema e uma questão que tem sido sempre colocada também em cima da mesa, que era, por vezes, sendo uma freguesia jovem, uma freguesia que cresceu muito nos últimos anos, havia aqui algum afastamento. Eu noto na rua que há menos afastamento, que há mais simpatia, não quer dizer que isto se traduz, obviamente, ou se materialize em votos, mas tem sido também mais agradável esta presença na Quinta do Conde. Portanto, o sentimento é positivo, não vou extrapolar para há 4 anos, já passei por várias campanhas eleitorais, não apenas autárquicas. O que eu posso dizer é que sentimos, e portanto esta onda de confiança que vamos sentindo é uma onda que também é transmitida, obviamente, pelos momentos que estamos na rua, por aquilo que tem sido o conjunto de mensagens de pessoas que falam connosco, que querem garantir que continua, obviamente, também todo este trabalho realizado com o CDU à frente dos destinos das autarquias do Conselho de Sesimbra. Há aqui uma diferença substantiva, porque há 4 anos atrás era uma candidatura que ainda não tinha um projeto, eventualmente um projeto de continuidade com o anterior executivo da Câmara Municipal, igualmente liderado pela CDU. Hoje estamos aqui a mostrar a obra, não é? Portanto, já é a obra do Presidente de Câmara, Francisco Jesus, que está em causa. Que bandeiras e trunfos é que o Francisco Jesus apresenta ao eleitorado? E até nomeadamente à Quinta do Conde, que é, digamos, a freguesia com um maior nível demográfico do Conselho. Oh, Raul, nós temos um projeto que é de continuidade e, portanto, é claro que temos que ir ponderando, avaliando também as circunstâncias dos momentos, daquilo que é os desenvolvimentos que extravasam muitas vezes as fronteiras do próprio Conselho, sobretudo porque temos um Conselho em que o turismo também tem uma dinâmica e é uma atividade que tem um peso substancial naquilo que é o seu próprio desenvolvimento. Temos que olhar à nossa volta, aliás, mesmo este contexto de pandemia que vivemos e que ainda hoje estamos a viver, veio-nos alertar, evidenciar alguns aspectos que são fundamentais e que têm que ser tidos em conta, obviamente, nesta estratégia de desenvolvimento do próprio Conselho. Mas é um projeto de continuidade. Eu costumo dizer, muitas das vezes, nós não fazemos um programa, ou não construímos um programa eleitoral, ou um compromisso, gosto mais de utilizar esta expressão, que tenha por base apenas a execução do conjunto de investimentos, de opções, que é disso que se trata, de opções políticas, definição de prioridades,
em torno de uma concretização a 4 anos. Se é verdade que o Augusto Póvoa nos deixou um conjunto de projetos, um conjunto de candidaturas já previamente definidas e já bem enquadradas e bem encaminhadas para que nós pudéssemos, neste mandato, que sabíamos que era exigente nesse sentido, poder concretizar um conjunto de investimentos que alguns deles representavam velhos anseios da própria população. É verdade que nós também tivemos que trabalhar ao longo destes 4 anos e quem vier no próximo mandato, independentemente da correlação de forças, que achamos que vamos manter esta confiança da população, terá também já pela frente um caminho e um conjunto de projetos, de candidaturas, de estratégia que está preparada para o futuro e, portanto, nós quando preparamos mesmo o atual compromisso que preparamos para 2025, é um compromisso que prevê por um lado a concretização, prevê por outro lado a projeção e outras questões que têm que ser aferidas do ponto de vista daquilo que é o desenvolvimento do próprio Conselho. Deixa-me dizer... Como é que responde, por exemplo, às críticas de que o mandato, nomeadamente nesta fase final, foi um bocadinho mais de anúncio de intenções? E não nos podemos esquecer que há aqui 1 ano e meio, grosso modo, de pandemia, que certamente atrasou tudo aquilo que era a projeção de investimentos que estavam previstos para Sesimbra e para o conjunto do país. Raul, uma das questões que nós fizemos, sabendo que teríamos pela frente um mandato difícil, este que agora termina, do ponto de vista do conjunto de obras num curto espaço de tempo, uma das questões que fizemos e que foi muito ponderada, e tenho que dizer que houve um grande sentido de responsabilidade de todos os eleitos municipais, de todas as forças políticas, foi, é claro que mantendo o apoio que era necessário às famílias mais vulneráveis, às empresas, muito ponderado por todos os eleitos, a questão que colocámos em cima da mesa foi não abandonar nem prejudicar aquilo que eram os investimentos em curso. Como eu disse, são velhos anseios da população e são estruturantes para o Conselho. Isso foi conseguido, não escondo que houve atrasos, é um facto, não escondo que houve opções que tivemos que tomar, a deslocalização do que estava previsto do Centro de Saúde, que seriam 2 instalações para uma instalação, retirada do auditório que estava previsto ser junto à escola do primeiro ciclo na Quinta do Conde para um auditório isolado, portanto de maior dimensão. Portanto, são tudo questões que nós já decidimos durante este mandato e que obviamente esperaríamos que tivessem já algum nível de concretização. Mas, como eu disse, fomos preparando, além da concretização, e que ainda hoje continua, portanto, alguns projetos terminaram, outros investimentos estão em curso, outros estão em procedimento concursal e outros estão a finalizar os projetos de execução. Mas é bom que isto se diga, nós, cada vez mais, temos que fazer uma ligação, nós podemos ter muitas prioridades e todos temos ideias, projetos, garantidamente todos temos, mas o Estratégia de Desenvolvimento e a revisão do PDM, que está em curso, irá refletir isso mesmo, tem que estar em linha também com a estratégia, por um lado, metropolitana e, por outro lado, com os instrumentos financeiros que nós temos ao nosso dispor. E nós não nos podemos esquecer que foi feito um trabalho num curto espaço de tempo também em pandemia, de olhar para aquilo que era o Programa de Recuperação e Resiliência, para aquilo que era a Estratégia Lisboa 2030, que já está definida entre os 18 municípios. Nós já sabemos quais são as prioridades de investimento, quais são os níveis de comparticipação, o que é que eventualmente poderá, de certa forma, utilizando uma linguagem grosseira, caber a cada um dos municípios e, obviamente, que tivemos que preparar os projetos e tivemos que preparar toda a nossa estratégia em linha com aquilo que são os instrumentos financeiros. Então, estamos aqui, desculpa uma expressão, a vender gelo quente. Gelo quente é uma coisa que não existe. Portanto, nós olhamos para o PRR, há trabalho efetuado ao nível do PRR, seja ao nível de equipamentos de saúde, de equipamentos de educação, da rodovia. Infelizmente, a rodovia foi daquela que nós lutámos, sobretudo para 2 grandes projetos para virem incluídos no PRR, em que o Governo não acolheu esta nossa necessidade. Como sabemos, Sesimbra precisa ter aqui a variante do Porto. O Porto e a ligação da Quinta do Conde de Negreiros às principais vias, portanto uma ligação do nó de Negreiros à A2 e à A33, mas vamos continuar a bater-nos por elas, portanto, ou seja, todas as matérias que nós sabíamos na versão inicial do PRR, inclusivamente as medidas e ações de combate e mitigação às alterações climáticas, que passam sobretudo pela erosão costeira, pela recuperação do NAR, pela regulação daquilo que são os principais corredores ecológicos. Nós preparamos todos os projetos, todas as medidas relativamente a essa matéria. Portanto, não faz sentido o próximo plano diretor municipal, tem que estar eficaz em 2022, de acordo com a lei, já é conhecido também pelos atuais eleitos na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal, não é público por questões que não pode ser público, não é? Portanto terá
terá o seu tempo a tramitação pública, mas os projetos estruturantes, porque tem um conjunto de projetos estruturantes, todos eles estão identificados com aquilo que é a estratégia Lisboa 2030, portanto, que será a base do novo quadro comunitário, ou com o PRR, e, portanto, isso é importante que nós consigamos também adaptar aquilo que é a nossa prioridade de investimento àquilo que são os instrumentos financeiros que vamos ter ao nosso dispor. E não o plano diretor municipal vai refletir toda essa nova realidade. Tem necessariamente refletir. Tem necessariamente refletir, Raul. Nós não podemos andar aqui, eu costumo dizer isto, nós podemos às vezes, não quero ser grosseiro também na linguagem, brincar um bocadinho aos projetos e às ideias, não é? Mas nós não podemos colocar um projeto que sabemos que eventualmente até tem a sua mais-valia para o território, sabendo que não haverá num horizonte de 10 anos nenhum instrumento financeiro que o irá catapultar ou haver possibilidade de concretização. Portanto, tudo isso foi muito bem medido, tudo isso foi muito bem estruturado. Como eu te disse, do ponto de vista de estratégia, nós acompanhamos aquilo que é a estratégia metropolitana, acompanhamos aquilo que está previsto no PRR, ao nível do turismo acompanhamos aquilo que é a estratégia nacional 2027, ao nível mais regional, mais metropolitana, aquilo que é a estratégia regional da região de Lisboa para o horizonte 2025, portanto, ou seja, não se justifica, pode ser importante, eu reconheço que tem a sua lógica, mas se nós não catapultarmos aquilo que é a nossa visão de investimento, a nossa visão de estratégia, a nossa visão de desenvolvimento em linha com aquilo que serão estes instrumentos financeiros, não teremos hipótese de captá-los. E, portanto, a nossa estratégia foi exatamente acompanhar, sabendo que todas as ações que estamos a colocar são ações que podem ter enquadramento do ponto de vista dos instrumentos financeiros. Do ponto de vista político, quase que está a dar uma resposta direta ao Primeiro-Ministro, Secretário-Geral do Partido Socialista, sobre esta polémica de estar a anunciar o PRR quase exclusivamente para candidaturas do seu partido. A resposta é essa, portanto, são os atuais presidentes de Câmara ou os futuros candidatos terem um programa que possa sugar, digamos assim, a expressão é minha, sugar esse instrumento que vai ser fundamental para o futuro, que é o Plano de Recuperação e Resiliência, para além dos outros planos de fundos comunitários. Portanto, o que eu queria significar é que o Francisco Jesus e a Câmara Municipal de Sesimbra está perfeitamente enquadrada com esse desafio do PRR. Portanto, tem projetos, tem ideias na manga para os realizar. Vamos pôr as coisas ligeiramente ao contrário. Eu posso, e garantidamente que em certa medida há determinadas opções, quer o PRR, quer o próprio Lisboa 2030, e não podemos esquecer aqui a questão da Península de Setúbal, que também tem que estar na ordem do dia, e já agora dizer que quer o PRR, quer a Estratégia 2030, ainda não dá hoje resposta às necessidades de aproximação dos índices de desenvolvimento económico da margem sul com a margem norte, não dá. Portanto, é claro, hoje o PRR é conhecido, a Estratégia 2030 também é conhecida, é pública e, portanto, nenhuma delas dá resposta. E por isso é que eu diria que tem que se pôr a questão ao contrário. Porquê? Eu não concordo com tudo de longe que o PRR enuncia e com todas as opções do PRR, nem com a Estratégia Lisboa 2030. Não concordo com tudo. Uma delas tem a ver com a habitação. Portanto, a componente C2 da habitação que está prevista é uma componente de habitação para renda apoiada e, portanto, para dar resposta a famílias vulneráveis. É claro que Sesimbra tem que ir a jogo. Vai tentar também por essa via, tem os projetos, aliás, vai na próxima quarta-feira à reunião de Câmara à Estratégia Local de Habitação, para acompanhar, fez as pré-fichas de apresentação com os restantes municípios da área metropolitana de Lisboa, mas nós lutámos também em sede de discussão do PRR para que a componente de habitação não fosse exclusiva para a renda apoiada, fosse também para a renda acessível. E olhamos, quer dizer, não é uma questão que é só do Conselho de Sesimbra, o Conselho de Sesimbra, o Conselho de Mafra, felizmente não tem uma necessidade como tem Setúbal, como tem Seixal, como tem Almada, como tem a Amadora, como tem Lisboa, como tem Loures, de habitação para renda apoiada. Não tem, felizmente para nós, e precisa, sobretudo, de fixar jovens em determinadas zonas. Até porque o mercado de arrendamento, fruto daquilo que é o mercado imobiliário, está hoje reduzidíssimo e com valores muitas vezes longe da capacidade financeira desses agregados familiares. E, portanto, era preciso também, no nosso contexto, do ponto de vista de desenvolvimento, fixação de jovens famílias, haver também uma medida para o arrendamento acessível. Puxámos nós por isso, puxou Palmela, puxou Mafra do lado norte do Rio,
Infelizmente, a componente C2 do PRR é só para habitação, para renda apoiada. Mas não deixamos... prevê a requalificação, julgo eu também. Prevê a requalificação, nós vamos a jogo com cerca de 5 milhões para a requalificação, cerca de 50 milhões para a construção ou aquisição de novos fogos. É esta a nossa proposta. Se me perguntasses a mim, e não era preciso recuarmos muito tempo, se calhar recuarmos 2, 3 anos, e se perguntassem se o município tem previsto fazer o investimento de quase 60 milhões em 5 anos para a construção de renda apoiada e de habitação pública, dito assim de uma forma mais geral, eu diria que se calhar era impossível. Agora, o PRR está lá, nós não podemos deixar de ir a jogo, porque não concordamos exclusivamente com aquilo que são as opções e as prioridades do PRR. Se nós conseguirmos, com financiamento que se prevê a 100%, ainda não sabemos, porque também sabemos que só o montante necessário para a região de Lisboa é superior àquele que está previsto no PRR. Para a região de Lisboa, não parece que seja a 100%, mas pronto. Exatamente, exatamente. Mas não podíamos deixar de ir a jogo e, portanto, foi preciso rapidamente e num curto espaço de tempo encontrar todas as soluções habitacionais, sejam elas de parcerias público-privadas, sejam elas de construção, reabilitação, aquisição de fogos, para permitir dar resposta ao diagnóstico que nós tínhamos, que eu posso dizer, são 303 agregados familiares. Portanto, aquilo que se pretende e aquilo que se propõe é a construção de 303 novos fogos de habitação. Não se compara com os, se calhar, mais de 2.000 que são necessários em Lisboa, ou os mais de 5.000 que são precisos no outros concelhos. A habitação não é uma situação premente, grave e urgente no concelho de Sesimbra. Não é uma situação premente, mas temos que a utilizar e saber utilizá-la muito bem, tendo em conta que temos estes instrumentos financeiros. É o que eu disse, provavelmente não seria exclusiva, não seria uma aposta única, mas temos um financiamento que poderá ser de 100%. Podemos resolver o problema das carências habitacionais que ainda hoje existem no concelho, que apesar de tudo são inferiores a outros concelhos da região de Lisboa. Não vamos injetar essa possibilidade e, portanto, vamos tentar resolver rapidamente esse problema e, portanto, no essencial, e é isto, respondendo à tua pergunta, é nós, mesmo não concordando muitas vezes com estas opções ou com as opções exclusivas que vêm nesses instrumentos financeiros que estão disponíveis e ao alcance dos municípios, também temos que revirar as nossas agulhas para aquilo que eles representam. Portanto, senão perdemos o comboio do investimento. Claro, esta discordância aplica-se também no contexto desta geração de descentralização de competências que já está praticamente definida, portanto, o próximo Presidente de Câmara vai ter que lidar com uma bolsa de descentralização de competências muito significativa na área da saúde, na área da educação, na área da habitação, como aqui falamos. A Câmara de Sesimbra está preparada para receber esse desígnio, digamos assim. A Câmara de Sesimbra, acredito, não só está preparada, como irá ter que implementá-las, concordando ou não concordando com elas. Nós não vamos deixar de as concretizar e eu não tenho dúvidas, não tenho mesmo dúvidas nenhumas, falando sobretudo naquelas, duas, três, mas particularmente nestas duas, que é a educação e saúde, que o município, seja o de Sesimbra, seja o outro qualquer, vai conseguir fazer muito melhor do que o governo fez ao longo de 30 anos, a administração central, sobretudo nas escolas que estavam, nos estabelecimentos de ensino, que estavam sob sua responsabilidade. Eu não tenho dúvidas nenhumas disso. E acho que ninguém terá... Na área da saúde, Francisco, há o anúncio de 2 novos centros de saúde para o concelho de Sesimbra. Não há um anúncio, há uma unidade de saúde. Assim. Há uma unidade de saúde que está em construção, que resulta de um acordo com a ARS Lisboa e Val do Tejo, que tem um custo, aliás, os terrenos foram cedidos pela Câmara, o projeto foi feito pelo município também, o lançamento da obra foi feito pelo município, a gestão e fiscalização da obra é feita pelo município. E, portanto, há uma comparticipação de 1 milhão de euros por parte da ARS Lisboa e Val do Tejo. Há uma candidatura que nós conseguimos fazer ainda também ao Lisboa 2020, que comparticipa cerca de 400 mil euros, e o remanescente, que é cerca de 1 milhão de euros, será encargo direto do orçamento municipal. Mas essa está em curso, foi aquela que nós alterámos, de facto, no início deste mandato, o que estava previsto, que era uma construção no edifício da Rua Aníbal dos Marins e no antigo dispensário, para um edifício único, passando de 800 metros de área útil de uma unidade de saúde para cerca de 1.200 metros de área útil numa unidade de saúde que tem todas as valências necessárias, assim hajam profissionais de saúde para as poder desenvolver. Mas dizer, e isto é também importante que se diga, às vezes para se perceber também esta questão, quando eu acho que muitas vezes, e tu já ouviste isto, mais vezes até do que eu,
que se acusa os autarcas da CDU de serem muito reivindicativos e pouco ativos, não é? Portanto, esta questão foi por iniciativa do município, portanto, de apresentar esta proposta para fazer uma unidade de saúde em Sesimbra, tal como foi nesta fase, e sou muito claro nesta matéria, o município, por via desta alteração que fez, pressionou, portanto, conversou de forma totalmente aberta com a ARS Lisboa Vale do Tejo e disse, meus amigos, vocês aumentaram a STP de 800 metros para 1.200 metros, nós vamos ter um encargo de 1 milhão de euros do orçamento municipal, vamos lá tentar resolver ou mitigar o problema da Quinta do Conde. Tem cerca de 15 mil utentes sem médico de família. E também tenho que o dizer com toda a franqueza, houve total abertura da ARS, porque reconhece que é um problema, para tentar resolver esta situação. E em tempo recorde, mas mesmo em tempo recorde, foi possível ao município ceder à ARS Lisboa Vale do Tejo os lotes necessários para a implementação do projeto. Foi em tempo recorde que a ARS envolveu o projeto para a construção de uma unidade de saúde familiar, atenção, não é uma unidade de saúde, é só uma unidade de saúde familiar, e fez uma candidatura ao Lisboa 2020. Portanto, essa candidatura foi aprovada e nós tivemos este tempo todo à espera de uma portaria de extensão de encargos que foi reiteradamente pedida pela ARS Lisboa Vale do Tejo ao Ministério das Finanças e só agora recentemente é que foi publicada. E, portanto, esta questão de negociação que nós temos, e eu tenho que o dizer também com muita frontalidade, tem sido sempre uma negociação aberta, frontal. Às vezes nós podíamos ir mais longe, a ARS ou outra tutela qualquer também podia ir mais longe, não é também diferente daquilo que aconteceu e que acontece para a navegador Rodrigues Tormanho, nem é diferente daquilo que acontece na nossa proposta para a construção de uma resposta de ensino secundário na Quinta do Conde. Não é? E, portanto, mantemos sempre esta abertura, portanto, recusamos qualquer rótulo que muitas vezes é colocado, que os eleitos da CDU só reivindicam. Bem, há um facto, é que em nenhuma destas situações foi a administração central que chegou ao município a dizer, pá, vocês têm um problema que é da nossa responsabilidade, que reconhecemos e precisamos da vossa ajuda. Não, tem sido sempre o contrário. É o município que vai bater à porta e dizer, vocês têm um problema que é da vossa responsabilidade, nós estamos cá para vos ajudar. Portanto, e continuamos a ter essa... Agora, quanto à descentralização, a questão não é, e voltando a dizer, não tenho dúvidas que será melhor com o município do que era com o Estado. Até porque não se fez nada. Portanto, qualquer coisa é sempre melhor do que, do que aquilo que não foi feito. A questão é que, tirando essas duas questões, que são educação, saúde, e eu diria também na questão da ação social, que não é fácil, tirando essas três, matérias que são as mais difíceis, e já digo porquê, todas as outras são pacíficas ou quase inócuas. Não sejamos... A questão da nossa manifestação contrária a este processo de centralização teve a ver essencialmente com estas três questões. Porque, para qualquer pessoa, é compreensível. Nós vamos fazer melhor, garantidamente, do que o governo ou os sucessivos governos fizeram ao longo de 30 anos. Não tenho dúvidas. Mas toda a gente compreende que ter 20 mil euros por ano para reabilitação de escolas, que são as maiores escolas, são as de segundo e terceiro ciclo e secundárias, é qualquer coisa de impensável. Quer dizer, o município garantidamente não vai gastar 20 mil euros por ano, só 20 mil euros por ano na requalificação dessas escolas. Aliás, só agora para retirar o amianto dessas escolas foi preciso mais de 1 milhão de euros. Portanto, é disto que se trata. Mas essa nova centralização de competências vai trazer aqui uma nova roupagem, portanto vai trazer, e a questão... feita pelos autarcas, nomeadamente. Bom, as duas grandes dimensões são estas. É a financeira, por um lado, porque garantidamente, como eu disse, o município vai fazer mais e melhor, mas vai prejudicar outras ações, portanto é inevitável, quer dizer, o orçamento não estica, ninguém quer aumentar impostos, antes pelo contrário, todos querem reduzir, e bem, não é? Portanto, tem sido prática de uma contração também naquilo que é a fiscalidade municipal, mas não tínhamos dúvidas que é manifestamente insuficiente esta questão financeira. A segunda questão, que não é menos importante, e entra já numa questão mais política do que propriamente financeira, pragmática, do dia-a-dia, tem a ver com a gestão. Eu já disse isto, não compete aos municípios, nem deve competir, se define, e temos aqui um exemplo pragmático. Se a escola secundária se constrói na Quinta do Conde ou se constrói 500 metros ao lado, em Brejo de Azeitão, para dar resposta a duas comunidades, que é de Brejo de Azeitão e a da Quinta do Conde. Não é aos municípios que devem competir entre si
para dizer, olha, eu ofereço-vos e dou-vos 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 10 milhões e vocês fazem no meu território. Não, isto tem que ser uma gestão, tem que ser feita supramunicipal. A gestão da rede escolar, tal como na saúde, não é menos importante, tem que ser feita. Claro que eu sou um defensor da regionalização, como tu sabes, e portanto, e mais do que isso até da criação da autarquia, da área metropolitana enquanto autarquia, que é possível constitucionalmente, e portanto, esta escala até pode estar a nível regional, e deve estar a nível regional. Agora, não podem ser os municípios, o centro de saúde não faz mais falta onde o município está mais disponível ou tem mais condições financeiras para apoiar o Estado a fazê-lo sob sua responsabilidade. O caso que eu é paradigmático, porque podemos ter um centro de saúde na Quinta do Conde, enorme, com todas as valências. Claro. E ir ali bastantes milhões e depois em Brejo de Azeitão ter outro mesmo ao lado. É quase a história das rotundas e dos parques desportivos, que há um em cada, são praticamente semeados ali uns ao pé dos outros. Uma das nossas propostas, e portanto eu posso dizer isto, não tenho, já me conhece, portanto não tenho problemas em dizer o que é que fizemos, o que é que falhámos, o que é que deixámos por fazer. Uma das nossas propostas que nós tínhamos, e é uma reivindicação antiga até dos autarcas da Quinta do Conde, transversais a todas as forças políticas, era a criação na Quinta do Conde de um pavilhão multiusos. Pavilhão multiusos, portanto multifuncional. Inclusivamente já existia um projeto de execução que foi elaborado pela Junta de Freguesia da Quinta do Conde no final do mandato passado e que entregou à Câmara, que assumiu a responsabilidade, e nós colocámos o nosso compromisso, portanto, que iríamos avançar para a construção do pavilhão multiusos. Hoje em dia já pensamos duas vezes. O projeto vai ter que ser refeito, porque estamos a falar de um pavilhão que seria um pavilhão mais de exposições, com alguma dinâmica, podia ter dinâmica empresarial, económica, social, mas era um pavilhão de exposições, não é? Essencialmente. E hoje nós já pensamos duas vezes. Faz-nos falta equipamentos desportivos, pavilhões também. E a funcionalidade de um pavilhão multiusos tem que ser adequada também às necessidades que aquele território, que aquela população tem. E depois temos que pensar também, é que em Setúbal propõe-se a criação de um pavilhão multiusos. Em Palmela, e estamos a falar de 3 câmaras que são da CDU, portanto, atualmente, propõe-se a criação de um pavilhão multiuso. Hoje em dia, a experiência que os autarcas já vão tendo ao longo destes mais de 40 anos de poder local democrático dizem isso mesmo. Nós temos que ter uma visão mais integrada regionalmente. Sesimbra, já me ouviste dizer isto, Sesimbra tem que ser Sesimbra por aquilo que é, não por aquilo que quer parecer aos olhos dos outros. Nem competir com os outros com aquilo que os outros têm. O Francisco está a defender são projetos intermunicipais que possam exatamente cumprir essa missão. Tu lembras, és desse tempo que te lembras que existiu um pavilhão multiusos, que infelizmente depois teve aqui uma série de problemas, numa zona quase limítrofe ao concelho de Sesimbra, que era o da AI7 em Azeitão. Uma instalação fantástica, com improvisação, com estacionamento. Se me disseres que era necessário, do ponto de vista empresarial, ter no quadro da margem sul e da região de Setúbal, da Península de Setúbal, um pavilhão multiusos que desse resposta às necessidades empresariais do concelho, do concelho não, do território da região, eu subscrevo por baixo do que cada um de nós, em cada um dos municípios, ter um pavilhão multiusos para fazermos atividades à escala só concelhia. E criar, de certa maneira, alguns elefantes brancos, não é? O que não significa que dentro deste conceito, que é ter um pavilhão, e a nós faz-nos imensa falta, por exemplo, um pavilhão desportivo, mais um pavilhão desportivo na Quinta do Conde, que não possamos projetar, e é isso que está em cima da mesa, um pavilhão que seja desportivo, mas que possa ter uma multifuncionalidade, que amanhã possamos lá ter um concerto de grande escala, uma feira de atividades económicas também, à escala municipal. Portanto, nada impede que isso aconteça. Não podemos nos fechar no conceito de um pavilhão multiusos. Eu, às vezes, utilizo esta expressão, que é um mini pavilhão atlântico em cada um dos concelhos. Isso não é viável. São elefantes brancos, são precisos trabalhadores, é preciso manutenção. Isso tem um encargo brutal para aquilo que é o orçamento municipal. Francisco Jesus, estamos a caminhar para o final desta pequena entrevista. Como é que tem visto a campanha dos partidos da oposição, nomeadamente? Eu sei que vai ser politicamente correto, mas... O que é que tem sentido? Alguma força do seu adversário principal, que presumo que tenha elegido que seja o PS, não é?
Adversários são todos. Também temos de ter a percepção que quem está no exercício de funções normalmente tem que dar uma resposta a todos os partidos e todas as candidaturas concorrentes às eleições autárquicas. Mas dizer duas coisas. Elevação tem-se sentido, portanto, pelo menos nos debates que temos tido, tivemos 3, entre as 7 candidaturas tem havido alguma elevação, e eu acho que isso é salutar para que as pessoas compreendam as diferenças, as propostas, a visão de cada um deles. Como eu costumo dizer, não é só nós fazermos uma roleta e cada um tirar uma ideia e uma proposta, tem que haver projeto também e visão integrada e não apenas um conjunto de propostas e ideias avulso, que é bom e é salutar. Claro. Mas também tenho que o dizer que uma das coisas que me surpreende, não ficaria bem com isto comigo mesmo se não o dissesse, é que comparativamente a outros atos eleitorais que já tenho participado, seja o último no município, seja na freguesia, onde exerci funções, julgo que o conhecimento que os principais rostos, não é? Portanto, particularmente os candidatos à liderança do município têm sobre matérias que são estruturantes, sobre pontos da situação dos projetos que estão em curso, sobre legislação em vigor, sobre instrumentos financeiros, baixou consideravelmente esse nível de conhecimento, o que prejudica em muito também o debate, porque da nossa parte, eu pelo menos tenho sentido essa maior dificuldade, que é que temos uma dupla tarefa. É a tarefa de apresentar a nossa proposta e a tarefa de retificar, vá lá, algumas incongruências, até do ponto de vista daquilo que é a capacidade de execução, a forma de apresentação, as próprias ideias e a sua inexecuibilidade muitas das vezes, quando confrontados por outras forças políticas. O que me está a dizer é que algumas candidaturas estão mal preparadas, conhecem pouco. Eu não gosto, já me conheço, não gosto de utilizar essa linguagem, mas eu pessoalmente não consigo conceber, não consigo, portanto, mas isso é um defeito meu, admito. Não consigo conceber que não se conheça a lei de finanças locais, pelo menos transversalmente, sobre aquilo que é o modelo financeiro das autarquias. Não posso conceber que não se saiba a lei de 75 de 2013, que é a lei de atribuições e competências dos órgãos autárquicos, municipais e de freguesia. Portanto, são 2 instrumentos-chave, estamos a falar de legislação, não estamos a falar sequer de opções. Como depois também num conjunto de outras situações, quer dizer, toda a gente, com exceção, e tenho que o dizer, de uma ou outra candidatura, as candidaturas as forças políticas que hoje estão representadas nos órgãos autárquicos, seja do município ou de freguesia, mas particularmente do município, Câmara ou Assembleia Municipal, têm tido conhecimento integral do ponto da situação, de todos os processos, até do PDM, portanto, dos projetos estratégicos, da visão que se tem, conhecem todos os projetos estratégicos que estamos a apontar em sede do PDM, portanto, causa-me algum desconforto, eu diria que é isso mesmo, portanto, porque acaba por ser essa falta de conhecimento, que depois não se partilha, das duas uma, ou não partilham entre colegas da mesma força política, candidatos e atuais eleitos, mas isso já não é um problema que eu possa dirimir, ou então não houve preocupação em perguntar ou saber o que é que se passa. Mas isso a mim confrange-me um bocadinho, sou sincero, mas pronto, porque procuro sempre, vou para os debates e vou para, mesmo contigo numa entrevista, tenho sempre a preocupação de perceber exatamente, de ler, de me informar, de legislação mais atual, menos atual. Mas pronto, isso é o mínimo que se deve fazer neste tipo de responsabilidade, que é uma candidatura a uma Câmara Municipal, ou uma freguesia, ou em qualquer situação do género. Queria perguntar o seguinte: o Francisco Jesus, há 4 anos atrás, conseguiu uma votação certamente superior àquilo que é a mais-valia CDU no Conselho de Setúbal, no que toca a eleições autárquicas. Estamos a falar de uma diferença de 2.600 votos para a segunda força partidária. Isto deu-lhe uma maioria confortável. Pode garantir hoje que, passados estes 4 anos, possa pelo menos ser beliscado do ponto de vista eleitoral? Olha, a expectativa que temos, respeitando aquilo que serão os resultados eleitorais, mas não posso deixar de o referir, a expectativa que temos, por um lado, por aquilo que foi o trabalho efetuado, por aquilo que é o trajeto que temos tido de continuidade,
por aquilo que é as manifestações de confiança que temos recebido, eu atrevo-me a dizer que, da nossa parte, a expectativa que temos é de reforçar a votação que tivemos há 4 anos. Reforçar a maioria absoluta. Reforçar a votação que tivemos há 4 anos. E, portanto, sabendo nós que a maioria absoluta não tem a ver com percentagens, tem a ver com votos efetivos e, portanto, podemos ter 40% e não ter maioria absoluta, como podemos ter 39% e maioria, ou 38% e maioria absoluta. Portanto, mas reforçar a votação que tivemos há 4 anos. Eu não tenho dúvidas que as pessoas sabem muitas vezes distinguir, e eu acredito que haja um foco de descontentamento, porque o lixo não foi apanhado, porque uma estrada não foi pavimentada. Também percebo, e por vezes utilizo esta expressão, mais uma vez grosseira, percebo que nesta fase em que estamos, de campanha eleitoral, pré-eleitoral, há uma tendência clara de potenciar e evidenciar alguns focos de descontentamento, algumas migalhas de descontentamento que possam surgir, mas não tenho dúvidas que as pessoas terão a capacidade intelectual de reconhecimento daquilo que é o trabalho efetuado, a capacidade, sobretudo, dos eleitos e candidatos da CDU face aos demais. Portanto, nada me leva a não ter outra expectativa que não seja o reforço da CDU, dos seus eleitos, daquilo que foi a votação há 4 anos. Mas, se assim não for, temos de saber interpretar os resultados. Agora, a expectativa é essa. E nessa circunstância, vamos colocar esse cenário, que é presumível, eventualmente, também, qual seria aqui o Partido Charneira? Vamos imaginar... Era capaz de fazer uma gestão ou convidar um Partido Socialista, por exemplo, para gerir o município, fazer aqui uma espécie de geringonça local? Nós não temos partido charneira, portanto não há esse... Pode haver, o PSD neste caso, com um mandato, pode fazer esse papel, digamos assim. A questão que se coloca é, nós olhamos para os resultados eleitorais, olhamos para aquilo que eventualmente terá que ser uma governabilidade e um entendimento de governabilidade, e eu já disse isto várias vezes, a CDU já esteve também em minoria na Câmara Municipal, portanto o município de Sesimbra já passou por uma gestão durante 2 mandatos do Partido Socialista, portanto foi o único interregno, experimentou e não gostou, não é? Portanto, mas mesmo nessa altura assumimos sempre as mesmas responsabilidades e o mesmo compromisso. Portanto, da nossa parte, e aquilo que eu posso falar é para a nossa parte, seja em maioria, seja em minoria, o nosso sentido de responsabilidade para aquilo que será o desenvolvimento do Conselho será sempre o mesmo. E não é preciso nem pelouros, nem tempos, nem atribuições. Estamos cá sempre para dar essa resposta e contribuir para o debate, salutar, e não temos nenhum preconceito, como nunca tivemos, em fazer aprovar e em acompanhar propostas que sejam propostas execuíveis e que sejam propostas por outras forças políticas. Não temos nem teremos. Quanto a conjunturas futuras, como disse, a nossa expectativa é que haja, em primeiro lugar, acho que isto é importante dizê-lo, continuar a contrariar a tendência que tivemos em 2013 e que foi rebatida em 2017. Como sabes, em 2013 fomos notícia pelo país porque fomos o concelho com maior índice de abstenção nacional. Em 2017, felizmente, isso não aconteceu e, portanto, em primeiro lugar, contrariar essa tendência, penso que é um trabalho de todos, independentemente das opções onde cada um dos cidadãos coloque o seu voto, onde faça aquilo que, ou coloque a sua confiança, portanto, acho que o devo fazer de forma clara. Em segundo, porque a nossa expectativa, como eu disse, portanto, é uma expectativa que eu considero legítima, face ao trabalho efetuado, face à nossa capacidade, é de reforçar a votação e, portanto, reforçando a votação, nós nunca injetaremos, mesmo em maioria, a negociação, a conversa com todas as forças políticas, como eu disse. Portanto, qualquer proposta que seja mais-valia, com execuibilidade, nós não somos donos da verdade também. E eu confesso que, mesmo durante este mandato, há opções que tivemos que, se calhar, teríamos feito ligeiramente de forma diferente noutra ponderação. Aliás, neste contexto de pandemia, esta situação foi muito evidente e muito visível. Nós tivemos que tomar opções, muitas delas com impacto financeiro para o município, utilizando mais uma vez a expressão grosseira, quase em cima do joelho. Mas mesmo foram consensualizadas com os outros. Mas foram sempre consensualizadas, portanto, tivemos sempre a preocupação de abordar com todas as forças políticas, particularmente as representadas no Executivo Municipal, tentámos chegar a um consenso, muitas vezes tínhamos as propostas prontas e refazíamos, e portanto não temos qualquer tipo de conceito nesse sentido, e é assim que se deve gerir o município, é gerindo consensos, independentemente de lugares que cada um de nós tem no exercício de funções.
Do mesmo modo, posso inferir, por aquilo que acabou de dizer, que caso ganhe com um resultado mais ou menos semelhante ou ainda mais robusto que há 4 anos atrás, convidará os vereadores eleitos de outras forças políticas para trabalharem conjuntamente consigo, nomeadamente atribuindo pelouros, ou pelo menos convidando-os. Sempre convidámos todos os vereadores a trabalharem e a apresentar propostas. A questão da definição de tempos de pelouros e de atividades é uma questão que terá que ser lida à luz dos resultados eleitorais e, portanto, e garantidamente também há a visão que cada uma das forças políticas terá sobre os destinos do Conselho. Claro. Se houver visões antagónicas, provavelmente será difícil encontrar-se pontes. Se houver visões que eventualmente não sejam tão antagónicas, é possível que eventualmente se possam criar pontos, sim. Muito bem, Francisco, uma última questão, peço para poder de síntese. Estes últimos dias de campanha eleitoral vai ser mais contacto direto? O que é que vem aí para estes últimos dias? Temos feito o contacto direto ao longo dos últimos dias. Infelizmente, eu muitas vezes não consigo tantas vezes quanto gostaria, porque também não tirámos férias da gestão municipal e continuamos, obviamente, o nosso trabalho até o ato eleitoral, mas tem sido uma campanha muito alegre da nossa parte, com muita dinâmica, sendo reforçada de dia para dia. Nota-se claramente uma onda crescente de confiança, não diferente do que tivemos há 4 anos, eu diria até para melhor do que aquilo que tivemos há 4 anos. Portanto, esperar, obviamente, durante esta semana, e é isso que vamos fazer, continuar o nosso contacto, o nosso trabalho de esclarecimento, se necessário, de apresentação daquilo que é o nosso compromisso eleitoral no horizonte 2025, e depois, com toda a serenidade, esperar sem qualquer tipo de problemas, nem esperar pelo resultado eleitoral. Como dissemos, a nossa expectativa é que se reforce esta confiança na capacidade de trabalho que temos demonstrado ao longo dos anos e a capacidade, obviamente, dos eleitos da CDU neste projeto, que é um projeto, como eu disse, não tem um horizonte de 4 anos, é um projeto de desenvolvimento, que é normal que nem todos concordam com ele, mas tem merecido a confiança dos simorenses e estou convencido que vai continuar a merecer reforçado. Muito bem. Muito obrigado, Francisco Jesus, por nos ter concedido esta entrevista. Felicidades. Assim, os simorenses decidam escolher a opção CDU ou outra qualquer. Muito obrigado. Obrigado também ao Sem Mais e ao Raul Tavares.